Oi, gente, boa noite. Vou começar me apresentando. Meu nome é Rafaela, sou da turma 3 aqui da Bela Vista. E eu tô como presidente do nosso comitê da IF aqui também. E hoje a gente vai ter mais um dia da jornada. E só umas informações importantes que a Bia falou ontem para vocês também. A gente não vai mandar o form de presença, né? A gente vai mandar a forma de presença só no último dia, tá? O que vai acontecer é que a gente vai apresentar na tela, no meio da aula, uma palavra-chave, então fiquem de olho e aí vocês anotem em algum lugar, que aí no dia 16, no último dia da jornada, vocês vão receber o forms. E aí vocês colocam ela lá para coloquem as palavras para contabilizar a presença, tá? E eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. A gente sabe como esse tema é muito pedido por vocês. E agradecer também a professora por estar aqui com a gente, por ter aceitado a dar essa aula. E aí, quando você quiser começar, pode começar. Joia, boa noite a todos. Primeiramente, vou me apresentar, queria agradecer o convite, parabéns pela jornada que vocês estão fazendo, muito interessante. Fico feliz de poder contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês. Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão. O tema que vocês me pediram para falar é um tema muito amplo, né? Então, eu fiquei pensando o que eu poderia passar para vocês de uma maneira mais enxuta para agregar no conhecimento. Por quê? Porque a imagem na ortopedia, a gente abrange muita coisa, né? A gente chama dos métodos diagnósticos na ortopedia. Então, como tem muita coisa, eu foquei mais no que vocês, mais no básico, que vocês precisam realmente saber, né? Assim como vocês se formam clínicos, né? Nem todo mundo vai fazer ortopedia, mas a grande maioria vai fazer clínica, e a grande maioria forma sem saber radiografia na ortopedia. Então, eu foquei mais na radiografia e fiquei à vontade para no final fazer as perguntas. Então, vamos lá, vamos começar. Então, quais são os métodos de diagnóstico na ortopedia, né, que eu estava falando para vocês? Então, primeiramente, o método diagnóstico, primeiramente, a gente precisa fazer uma história clínica, né? A gente precisa saber a patologia que o paciente tem, para a gente saber qual exame a gente vai pedir. Não adianta a gente pedir um exame sem saber o que a gente está querendo procurar. Então, na verdade, o diagnóstico de imagem é um diagnóstico secundário. Então, na verdade, você vai fazer primeiro a sua anamnese, o exame físico, para depois você pedir um exame complementar para ajudar você a fechar o diagnóstico. Então, você precisa saber para que vai pedir, né? E para depois interpretar aquele exame, né? Então, você precisa fazer uma boa anamnese, você precisa saber se aquela patologia do paciente é aguda, crônica, se foi uma lesão traumática. Isso tudo vai construir no seu raciocínio clínico para você, a partir desses dados, você pedir um exame de imagem, tá? Então, na verdade, o que você precisa, né? Geralmente, você precisa de um bom exame clínico, né? Junto com a anamnese e o exame físico. Na ortopedia, o exame físico é muito importante, tá? Você precisa colher o máximo de dados do paciente, tá? E pensar numa hipótese diagnóstica para depois solicitar esse exame. Então, o melhor exame que tem diagnóstico é o exame clínico, tá bem? Então, os métodos de diagnóstico na ortopedia são os mais comuns e os mais pedidos, tá? Então, a radiografia, né, sem sombra de dúvidas, é o mais pedido, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a cintilografia, a densitometria óssea. Né? Então, a gente vai começar pela radiografia, né? O que é radiografia? Radiografia é nada mais que o raio-x, né? Raio-x, na verdade, a gente fala assim, vou pedir um raio-x. O raio-x, na verdade, é o raio que emite. Então, o exame é radiografia. Então, toda vez que você for pedir esse exame, ao invés de você colocar solicito raio-x, não, você tem que colocar solicito radiografia. O exame é radiografia, tá? O raio-x, que é o feixe, é o raio ionizante que vai fazer, né, na verdade, são feixes de raio-x que vão atravessar do paciente através de um filme, né, que isso registra numa ampola a quantidade de radiação recebida e vai produzir uma imagem naquela ampola, tá bom? Só uma curiosidade para vocês, por que chama raio-x? Porque eles descobriram raio-x, eles não sabiam qual radiação era, o nome da radiação. Então, eles colocaram como X, porque não sabiam o nome, então por isso que chama raio-x, tá? Então, ele consegue reproduzir em vários tecidos, né? Na hora que emite essa radiação, os fótons do raio-x ele emite essa imagem de acordo com a densidade do local, né? Então, quanto mais denso o tecido, né, mais branca, ou seja, radiopaca, fica a imagem, né? Então, aqui uma demonstração
das 5 densidades radiográficas que a gente vê, tá? Então, a variação da densidade, ela é da mais densa, mais escura, para menos densa, mais branca, mais radiopaca, né? Então, o ar, começa pelo ar, o ar na radiografia ele aparece preto, na gordura, tecidos moles, cinza escuro, nos músculos e no líquido, cinza claro, no osso ele aparece branco e no metal ele vai aparecer um branco mais brilhante. Aqui é a apresentação que eu estava falando para vocês, tá? Dos métodos diagnósticos, os métodos diagnósticos que a gente mais usa, né? Então, na verdade, aí a radiografia, que eu falei para vocês, que a radiografia, ela emite feixes de raio-x, né? Aí tem a figurinha aí embaixo, passa pelo corpo e aí no ampola vai aparecer a imagem, tá? Então, quanto mais branca, quanto mais denso o tecido, mais branca fica a imagem, tá? Então, aqui, de novo, falando para vocês, aqui tem as densidades radiográficas do corpo. Então, você vê aí do mais preto, que é o ar, indo para a gordura, né, que é um cinza escuro. Os músculos e os líquidos do corpo, eles ficam um pouco de cinza claro. O osso, ele fica branco e o metal vai ficar bem brilhante. Então, isso é importante, porque isso vai nos ajudar na interpretação desse exame. Então, aqui tem uma figura, agora vocês estão vendo direitinho? Bacana. Então, tem a radiografia aqui, a radiografia dos ossos da perna. Então, você vê onde é preto, é ar, tá? Os tecidos moles, né, que a gente chama, soft tissues, a gente vê eles cinza. Hoje você vê uma parte cinza, eu não consigo usar o mouse, mas você vê um pouco mais cinza, tá? Você vê em volta do osso, você consegue ver que é músculo ali, partes moles, ele parece um cinza mais claro. E o osso, ele aparece branco, tá? Na radiografia da direita, a gente consegue ver como é que o metal ele fica muito mais branco que o osso, né? Ele fica um branco brilhante. Então, ele é mais radiopaco, ele é mais branco, então ele parece mais brilhante, tá? Então, para que a gente vai usar a radiografia? Eu ia fazer uma aula para vocês de interpretação de anatomia para radiografia. Só que vocês vão ficar umas 3 horas aqui comigo, vocês vão querer me matar. Então, na verdade, eu não vou explicar para vocês, osso por osso, a interpretação da anatomia, porque senão ficaria muito longo, né? A radiografia de cada parte do corpo, a gente ficaria muitas horas aqui. Então, eu coloquei o porquê, quais as patologias que a gente usa para ver as radiografias, tá? O que é importante a gente saber numa radiografia. Então, para que a gente pede o exame da radiografia? A gente usa muito para a gente, quando a gente suspeita de fratura, luxação, osteoporose, as artroses, as infecções, os tumores ósseos, a gente consegue ver a maturidade esquelética e aí a gente pode também avaliar a escoliose. Então, aqui existem algumas radiografias, né, do pé, do joelho, da mão, do joelho com uma prótese, do cotovelo. Então, essas são as radiografias. Então, como é que a gente vai começar? Vamos falar sobre as fraturas, né, que é o exame mais comum para a gente pedir, são as fraturas. Então, primeira coisa que a gente precisa ver numa radiografia, quando a gente vê uma fratura, a gente tem que saber aonde está essa fratura. Como é que a gente vai descrever essa radiografia, né? Então, a gente precisa dividir os ossos, né, em diáfise, metáfise, epífise e intraarticular, né? Então, a gente vai ver uma fratura, por exemplo, a gente vai ver uma fratura na diáfise do osso, na metáfise do osso ou na epífise. Então, aí, você vê o desenho esquemático aí para vocês lembrarem aí da anatomia, tá? Então, depois que você viu aonde está a topografia dessa fratura, a gente vai classificar como é essa fratura, né? A fratura ela pode ser uma fratura completa. O que é isso? Ela pega de uma cortical ao osso, ao outro, né? Do osso. Ela pega ela quebra o osso inteiro, de um córtex ao outro, né? E essas fraturas completas, elas podem ser em vários traços, né? Então, a gente pode ter uma fratura transversa, que é uma fratura reta, que é essa primeira da figura. A gente pode ter uma fratura oblíqua, que é um traço reto, menos de 60 graus, né, oblíquo. A gente pode ter uma fratura em espiral, que geralmente é uma fratura por torção do osso, então ele faz um espiral, tá? E a gente pode ter a fratura cominutiva. O que é isso? São fraturas em vários pedaços, que é esse último caso, é a fratura cominutiva. As fraturas incompletas, geralmente elas acontecem nos ossos imaturos, nos ossos de criança, tá? Então, existem 3 tipos de fratura incompleta. Você pode ter a curvatura, né, que na verdade é a deformidade plástica,
que acontece? O osso da criança é um osso elástico, mais elástico que nossos adultos, tá? Então, quando você tem uma deformidade plástica, o osso ele faz uma curvatura, mas ele não chega a fraturar, ele só é como se fosse uma deformidade, como se fosse pegasse um plástico e fizesse assim, um tubo de PVC e fizesse assim, ela só entorta, tá? Então, a primeira figura aí da esquerda, tá? A fratura torus, que é uma fratura do canto da direita, que na verdade é só chega a amassar o osso, né? Como se você pegasse, eu sempre explico isso para meus pacientes, é como se você pegasse um isopor e amassasse o isopor, sem quebrar o isopor, só amassar. Então a gente chama de fratura torus, tá? E a fratura em galho verde, que é a fratura, se já pegaram um galho verde, já tentaram quebrar, ele não quebra, ele só enverga, ele quebra um pedacinho, mas ele enverga, mas ele não quebra inteiro, tá? Então são as fraturas incompletas. Você vê que são fraturas. Você vê a fise, são as fraturas de ossos imaturos, tá? E tem também as fraturas que envolvem a placa de crescimento, que a gente chama de classificação de Salter-Harris. O que é isso? São fraturas que acometem ali aonde eu tenho a fise de crescimento das crianças. Então, existe essa classificação, que é muito importante para quem vai fazer ortopedia, que a gente precisa classificar essas lesões, tá? A tipo 1 pega só na fise, a tipo 2 ela sobe para a metáfise, a tipo 3 ela desce para a epífise, a tipo 4 ela pega a epífise, metáfise e a fise, e a tipo 5 é por impactação, tá? Essas fraturas são importantes, porque fraturas mal alinhadas e não tratadas podem causar com deformidades, né? Então, se você não tratar essa fratura direita, a ficha de crescimento da criança, ela pode fechar de um lado, o osso crescer do outro e gerar muita deformidade, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de fratura, tá? Uma fratura transversa à esquerda de uma tíbia e fíbula, tá? Você vê uma fratura oblíqua do fêmur ali em cima, você vê uma fraturinha até 60 graus de angulação, uma fratura em espiral do tornozelo, você vê que tem esse bisel longo, tá? Uma fratura torus ali, que é uma fratura amassadinha ali no rádio distal, e essa fratura abaixo é uma fratura patológica, que ela tem uma característica, você não vê um traço reto, você vê um frisadinho, né? Você vê que é uma fratura que não você olha as outras fraturas, você vê um traço mais reto, tá? Isso é uma fratura patológica, tá? Outra coisa importante, você identificou aonde é a fratura, qual é o local do osso, você viu o tipo dessa fratura, como essa fratura, se é uma fratura espiral, se é uma fratura transversa, você vai ver para onde deslocou essa fratura, tá? Isso é importante, a gente saber aonde deslocou. Por que isso é importante? Porque quando você tem uma fratura, você tem que saber onde está o desvio dessa fratura para você, quando você for colocar essa fratura no lugar para você fixar, você tem que saber para onde está o desvio dela, para você fazer uma manobra de redução para realmente alinhar esse osso, tá? Então, toda vez que a gente vai descrever uma radiografia, a gente tem que pensar nos cortes, né, no plano axial do corpo. Toda vez que a gente for fazer uma radiografia, a gente tem que pensar que a gente está em posição anatômica, tá? Os braços aí, você vê. Então, aqui na frente a gente tem anterior, atrás a gente tem posterior. A gente tem proximal. Quanto mais próximo do tronco, mais proximal. Quanto mais longe do tronco, mais distal. Então, como é que a gente vai classificar isso? Então, toda fratura que tiver, a gente vai sempre olhar o desvio para o lado mais distal, tá? Então, mais longe do tronco. Então, se a fratura, eu vou exemplificar para vocês, se uma fratura, ela desviou, né, a parte distal para trás, a gente vai olhar a parte distal para classificar como posterior. Se ela for para frente, a gente vai como anterior, tá bom? Isso é muito importante, tá? Então, aqui, eu peguei alguns exemplos para vocês. E importante também, a gente sempre tem que pedir a radiografia em 2 incidências, tá? Porque a gente precisa ver, como a radiografia é um exame que a gente vê em um único plano, a gente pode ter por exemplo, ter uma fratura assim, no perfil, tá? Então, na hora que você faz a radiografia, o osso está em cima, numa radiografia de frente, a gente está vendo o osso um em cima do outro. Quando a gente faz o perfil, a gente vê que está desviada. Se a gente faz em um plano só, a gente pode confundir a gente de achar que essa fratura está alinhada. Mas a gente tem que fazer em 2 planos, tá? Então, você vê aqui à esquerda uma fratura dos ossos da perna, você vê o desvio anterior, tá? Então, você vê o lado mais distal, ele está desviado para anterior. Então, essa fratura é uma fratura anterior. A segunda fratura é uma fratura do fêmur, que a gente tem um desvio, né? Aqui tem uma parte do joelho, e você vê um desvio para posterior. Então, é uma fratura com desvio posterior,
tá? A gente pode chamar de dorsal também, tá? Volar, parte da frente, dorsal, geralmente para extremidades. Então, aqui é uma fratura dos ossos do antebraço de uma criança, você vê o desvio, né? Mais distal, você vê um desvio dorsal ou posterior, tá? Isso é bem importante, tá? Outra coisa que a gente vê na radiografia, a gente vai ver as luxações. O que é uma luxação? Todo mundo pensa, doutora, foi só uma luxação. Não, luxação é uma lesão grave, tá? Principalmente lesões no joelho, quadril, são lesões importantes, tá? Não é só uma luxação. Luxação realmente pode causar dar muita sequela. Então, o que a gente vai ver na radiografia? A gente vai ver uma perda da congruência articular, né? Então, o osso está encaixadinho numa articulação, você vai perder essa congruência. Então, você pode ter também uma fratura-luxação. Você pode ter uma luxação isolada, é só o deslocamento da articulação, ou você pode ter um deslocamento da articulação associado com uma fratura. Geralmente, na hora que dá o trauma, na hora que sai do lugar, bate um osso no outro, pode acabar fraturando junto, tá? Então, aqui você vê, lado esquerdo, é uma luxação de quadril, tá? Da cabeça femoral em relação ao acetábulo, tá posterior, tá? A gente sabe, né? Tá para trás. E do lado direito, você está vendo aí uma fratura luxação de joelho. Essa luxação de joelho tá para onde? O lado esquerdo tá para anterior. Você está vendo o lado, a tíbia, que é mais distal, tá para anterior, então é uma luxação anterior. Ao lado direito, você está vendo uma fratura, a tíbia tá para trás, então é uma luxação posterior. Tá? Então, aqui são outros exemplos que eu vou dar para vocês gravarem, que, na verdade, a gente vai avaliar sempre no perfil. Você vai avaliar o deslocamento da luxação ou da fratura sempre na radiografia lateral ou perfil, tanto faz, são epônimos, tá bom? Então, você vê uma fratura luxação de tornozelo com uma luxação posterior, tá? Você vê na segunda figura, você está vendo uma luxação radiocarpal, então a mão é mais distal, está desviado para posterior, tá? Acima, você vê uma luxação do cotovelo, você vê o lécrino, ele está para posterior, e você vê ali embaixo uma fratura da falange, que está para trás. Então, a gente vê sempre a posição anatômica, os braços para trás. Então, uma luxação para trás é posterior. Tá? Bem, falando de fratura, a gente vai para a segunda patologia que a gente consegue fazer nas radiografias. A gente consegue ver a osteoporose. Não é o exame mais comum e mais sensível para a gente diagnosticar a osteoporose, tá? Eu não vou entrar em densitometria óssea, porque seria uma outra aula, tem bastante coisa para falar, mas eu vou falar sobre a radiografia simples, que a gente consegue, algumas vezes, tá no SUS, não consegue fazer exames mais caros, então a gente consegue, com a radiografia, ver o grau de osteoporose da paciente. Então, na verdade, você vai ver uma osteoporose desse paciente quando ele tiver 30% a 50% da perda óssea. Então, as pacientes que têm osteopenia, que têm uma osteoporose leve, você não consegue ver na radiografia, tá? Então, onde você vai ver, onde você vai procurar osteoporose nessas pacientes? Existem alguns ossos que dão sinais de osteoporose para a gente. A primeira delas é no osso vertebral, tá? Então, o que você vai ver na radiografia dos ossos vertebrais? Você vai ver o desenho da vértebra, você vai ver uma vértebra mais achatada. Geralmente, uma vértebra ela é mais redondinha, você vê uma vértebra achatada, tá? Você vai ver a perda do osso cortical e trabecular, que a gente chama de vértebra fantasma. Você acaba não enxergando o contorno dessa vértebra, tá? Você pode ter bastante fratura por compressão, por conta da osteoporose, que é esse caso, à direita você vê as vértebras todas pequenininhas, tá? E você vai ver as trabéculas que são verticais, tá? Proeminentes, com o adagamento das trabéculas horizontais, tá? Outro local muito comum que a gente consegue ver na osteoporose é no fêmur, tá? A gente vai ver as perdas das trabéculas da área proximal do fêmur. Então, essa imagem à esquerda são as trabéculas dos ossos. Então, você vê, existem várias linhas, né, das trabéculas em várias direções, tá? Então, a gente vai classificar essas osteoporoses, a gente chama de índice de Singh, tá? Que existe uma classificação, para quem vai fazer prova de ortopedia, precisa decorar, tá? Então, ela vai, na verdade, é uma classificação ao contrário. A 5, ela tem todas as linhas, você consegue ver a figura à direita, você vê todas as linhas das trabéculas, tá? Isso aí vai diminuindo. A tipo 6, a tipo 5, a tipo 4, a 3, você vê que a 1, ela só você consegue ver só as trabéculazinhas da cabeça femoral ali, tá? Então, isso nos ajuda
a ver que essa paciente, geralmente esses pacientes são idosos, a gente consegue ver uma fratura de fêmur, a gente consegue ver que realmente essa paciente tinha uma osteoporose avançada. Outro local também comum que a gente consegue ver bastante osteoporose são os ossos tubulares, principalmente dos metacarpos, tá? Então, o que acontece com esses ossos do metacarpo? Existe um afinamento do córtex. O que é córtex? Córtex é a beiradinha do osso, tá? Você vê essa radiografia aqui? Geralmente, quando você vê um córtex, você vê um córtex branco, uma linha branca em volta do osso. Olha para você ver como está esse metacarpo. Está praticamente todo da mesma cor. Então, você vê uma perda dessa linha, tá? Na beirada do osso, tá? Então, geralmente, quando você tem um espessamento da cortical menos de 25%, geralmente tem uma osteoporose de 25% a 33%. Então, a gente consegue ver, mas só em casos mais avançados, mas já ajuda, né, em locais que a gente não consegue realmente fazer outros exames complementares. Outra patologia muito comum para a gente conseguir diagnosticar pela radiografia são as artroses e artrite. Artrose e artrite são epônimos, tá? As pessoas confundem muito. O que é artrose e o que é artrite? Os dois são epônimos. O que é diferente, na verdade, é a artrite reumatoide e a artrite séptica. São outras patologias, mas a artrose e a artrite são a mesma coisa, tá bom? Então, quais são as características que a gente vai ver na radiografia, tá? Então, a gente vai ver um espaçamento da superfície articular, a gente vai ver uma esclerose, eu vou mostrar para vocês no próximo slide. O que é esclerose? Você vai ver a superfície articular, você vai ver uma linha branca ali naquela articulação, tá? E você vai ver osteófitos, osteofitose, o que é isso? São os famosos bicos de papagaio, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você consegue ver essa radiografia de mão à esquerda, você vê as falanges, você vê essa linha branca entre uma falange e outra. Isso é uma esclerose subcondral, tá? E você vê também esses biquinhos que dão lá. O que são esses biquinhos? Que podem dar em qualquer parte do corpo dos estófagos, principalmente na coluna, que a gente fala que são os bicos de papagaio. Quando a gente tem uma artrose, a gente tem um desgaste da cartilagem entre um osso e outro, tá? Então, vai ter um desgaste, vai ter um estreitamento da superfície articular, que você consegue ver nessa radiografia do joelho, você vê que você não consegue nem ver o espaço articular, você vê que um ossinho está colado no outro. Então, o que acontece? O osso, ele reage àquela degeneração tentando produzir mais osso, que ele vê que está desgastando, que está juntando um osso no outro. Então, é uma forma de defesa do corpo, é produzir mais osso. Então, ele vai formando uns biquinhos, porque o osso está produzindo osso ali para tentar parar aquele desgaste. Então, isso são os osteófitos, os bicos de papagaio, que a avó fala, tem bico de papagaio na coluna, tem bico de papagaio no pé. Isso são os osteófitos. Então, a gente consegue fazer com esse exame simples, o diagnóstico de artrose em qualquer parte do corpo, tá? Você pode fazer na coluna, no joelho, nas mãos, você faz no tornozelo, você faz nos dedos, então você faz em qualquer parte do corpo, você consegue dar um diagnóstico de artrose. Tá? Então, vamos lá para as vantagens da radiografia, tá? Quais são as vantagens da radiografia? É um exame simples, tá? Um exame baixo custo, qualquer local você consegue realizar, simples, fácil acesso, tá? E as desvantagens da radiografia? Ela emite radiação, tá? É uma radiação baixa, mas emite. A imagem em um único plano, ou seja, é uma foto de um único plano. Por isso que a gente tem que sempre pedir em 2 ou até 3 incidências, porque a gente precisa ver em vários planos. A gente tem que ver no AP, no perfil e no oblíquo, tá bom? E ela é contraindicada nas gestantes. Então, nas gestantes, como tem radiação ionizante, elas não podem fazer por conta de malformação fetal. Outro exame importante que a gente usa na ortopedia para diagnóstico é a tomografia computadorizada. O que é a tomografia computadorizada? Ela é fonte de raio-x, tá? Que é acionada e a máquina ela faz um movimento circular no paciente, né? Então, ela vai emitir uma radiação em forma de leque no paciente, pegando em todos os ângulos, entendeu? Você consegue pegar no corte axial, no corte acoronal e no corte sagital. Então, você consegue ver em todos os cortes aquela estrutura que você está querendo ver, tá bom? Então, você vai ter a emissão de radiação raio-x que vai se transformar em imagem, tá? Então, você consegue fatiar também aquela imagem, tá bom? E quando você faz uma tomografia computadorizada, você emite 30 vezes mais uma radiação que um raio-x. Então, quando você for pedir tomografia computadorizada, você realmente precisa pensar se precisa mesmo, porque aquele paciente ele vai receber muita radiação, né? Então, uma radiografia simples, se você conseguir resolver um diagnóstico de uma fratura, alguma coisa com uma raio-x, ele vai emitir muito menos radiação, vai fazer muito menos mal ao paciente.
tá bem? Então, quais são as indicações da tomografia computadorizada? A gente pode estudar as fraturas, na verdade, com a radiografia a gente consegue. A gente pede nas fraturas quando tem fraturas ocultas, fraturas que a gente acha que tem ali um tracinho no raio-x, que na tomografia a gente consegue estudar um pouco mais essa fratura, consegue detalhar mais essa fratura. Nas luxações, a gente consegue ver, você vê uma luxação do quadril, essa imagem de baixo que você vê, teve uma luxação mais uma fratura da cabeça acetabular, e a gente consegue também fazer o diagnóstico dos tumores ósseos também, a gente consegue estudar sobre a osteoporose, que a gente pode fazer o diagnóstico também dos ossos tubulares, principalmente os metacarpos, tá? Então, o que acontece? Existe um afinamento do córtex, tá? Então, a gente vê o metacarpo, a gente vê o osso do ladinho, a gente consegue ver branco ali, a cortical, então essa radiografia a gente consegue ver um afilamento desse córtex, você vê um osso bem rarefeito, né? Então, você pode fazer o diagnóstico também de osteoporose pela radiografia dos ossos da mão, tá bom? Então, geralmente, quando você tem uma espessura menor que 25% da espessura cortical, tá? Geralmente você tem um 25% a 33% da osteoporose, tá? Então, geralmente é mais em osteoporose mais avançadas. Outra patologia comum que a gente pode fazer na radiografia, a gente pode fazer o diagnóstico, é artrite e artrose, tá? Uma coisa comum, deixa eu explicar para vocês, que as pessoas têm muita dúvida. Qual que é a diferença em artrite e artrose? É a mesma coisa, tá? São epônimos, tá? O que difere realmente, que confundem vocês, é que a artrite, ela pode ser artrite reumatoide, que é outra patologia, e a artrite séptica, tá? Que é outra patologia. Então, na verdade, a artrite e a artrose é a mesma patologia. Então, o que a gente vai ver na radiografia dessas lesões, tá? Então, a gente vai ver um estreitamento do espaço articular, a gente vai ver uma esclerose subcondral. O que é isso? A gente vai ver uma linha branca na articulação e a gente vai ver a osteofitose. O que é isso? São osteófitos. O famoso bico de papagaio que a sua avó conta para você que tem, tá? Então, vou te mostrar a radiografia aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, os osteófitos são esses biquinhos que dão na junta, vocês conseguem ver Eu queria um pointer aqui para mostrar para vocês. São os biquinhos que aparecem. Por que formam os osteófitos, os bicos de papagaio? Isso pode dar em qualquer osso, pode dar na coluna, principalmente, no joelho, nas mãos, pode dar em qualquer articulação. O que acontece? Quando a gente tem artrose, existe o desgaste da articulação, né? Então, da cartilagem, e aí o osso começa a encostar com o osso. E aí o organismo vê aquilo como uma agressão, então ele acaba produzindo mais osso para tentar realmente melhorar aquele processo, que vê um osso que está encostando nele, então ele produz osso, vai formando esses bicos, né, que a gente chama de osteófitos, os bicos de papagaio, tá? Então, isso é muito comum na artrose, tá? A esclerose subcondral que eu falei para vocês, você vê que entre uma articulação e uma falange e outra, a gente tem esse branco, tá? Quando tem essa linha branca, a gente chama de esclerose subcondral. E a gente tem um estreitamento do espaço articular, você vê que uma radiografia bilateral de joelho, você quase não vê a linha articular entre o fêmur e a tíbia, tá? Então, são os 3 sinais de artrite ou artrose, tá? Então, quais são vamos falar sobre as vantagens da radiografia. Então, a gente tem as vantagens que é simples, de baixo custo, tá? Então, a gente consegue realmente fazer bastante diagnóstico com ela, tá? A desvantagem é que ela emite radiação baixa, mas emite, tá? Ela faz a imagem em único plano, então a gente não consegue estudar em 3D, a gente tem que fazer várias radiografias para ver em todos os planos, tá? E ela é contraindicada em gestantes, pelo risco de malformação fetal. Outro exame importante que a gente usa muito na ortopedia é a tomografia computadorizada. O que é a tomografia computadorizada? É um exame que é fonte de raio-x, tá? Que é acionado ao mesmo tempo. Na radiografia é uma fonte só. Na tomografia são várias fontes que o aparelho ela faz em volta do paciente, ela faz um leque, então ela vai jogando radiação e ela consegue ver aquela lesão, ela consegue ver em vários planos, tá? Então, plano ortogonal. Então, você consegue ver no corte axial, que corta em fatias, né? No plano coronal, tá? Que é esse plano, e no plano sagital, que é assim, tá? Então, a gente consegue realmente ver, estudar muito bem aquele local que a gente está querendo ver a lesão, tá? Então, o que a gente indica a tomografia computadorizada na ortopedia?
para a gente estudar as fraturas. Às vezes, fraturas, depois a gente não consegue, uma fraturinha pequena na radiografia, que a gente quer ter certeza que se fraturou, a gente consegue estudar as articulações, né? A gente vê o afundamento da articulação, a gente consegue ver se teve o afundamento, consegue estudar melhor aquela lesão. Nas luxações, a gente faz um diagnóstico importante, e nos tumores também, a gente vê nos tumores ósseos, a gente usa bastante a tomografia, tá? Hoje em dia, a gente tem a reconstrução em 3D, que a gente consegue planejar aquela cirurgia antes do procedimento cirúrgico, tá? Hoje em dia, está chegando na Europa, eles já têm usado bastante. O que é isso? Eles usam essa imagem da tomografia computadorizada, eles fazem um biomodelo daquela lesão, por exemplo, essa fratura de húmero que tem à direita, eles conseguem reconstruir no biomodelo, e a gente consegue planejar, colocar as placas e ver o que a gente vai fazer naquela fratura no biomodelo através da tomografia computadorizada, tá? Então, a gente também consegue, igual eu falei para vocês, as fraturas interarticulares, a gente consegue estudar bem aquela fratura para na hora que a gente entrar na cirurgia, a gente saber como que está o afundamento, e nas fraturas luxação. Quais são as vantagens da tomografia, né? Ela permite avaliar todos os tecidos sem a sobreposição de imagens, ela tem uma boa distinção entre os tecidos, tá? E a desvantagem dela que é a radiação ionizante. Então, uma radiografia que você faz, na verdade, uma tomografia que você faz equivale a 30 raio-x, 30 radiografias. Então, realmente, é bastante radiação que o paciente toma. Então, a tomografia computadorizada tem que ser um exame que a gente tem que saber pedir. Não dá para ficar pedindo toda hora, porque leva muita radiação, tá? Outro exame muito bom, que a gente usa muito, é a ressonância magnética. E a dúvida muito comum de vocês as pessoas acham que a ressonância magnética emite radiação. A ressonância magnética não emite radiação, tá? São ondas de rádio e um campo magnético, tá? Então, tem uma agitação dessas ondas de rádio, ela é captada pelo aparelho e é transferida para o computador que vai fazer a imagem, tá? Então, na verdade, é alta definição porque tem uma potência de até 3 Tesla, tá? E não tem prejuízo nenhum para o paciente. Então, não emite radiação, não faz mal ao paciente esse exame, tá? Então, a gente vai pedir quando? Vai ver a ressonância magnética, a gente usa para partes moles, então isso tem que ficar gravado para vocês. Tomografia computadorizada, a gente vai usar parte óssea, fratura, luxação, tumor. Quando a gente quer ver lesões, partes moles, lesão muscular, lesão de ligamento, a gente quer ver a cartilagem, a gente quer ver o tumor, também a gente usa também, junto com a tomografia, para ver se tem uma invasão das partes moles, a gente consegue ver edema ósseo. Vocês já viram os jogadores de futebol, às vezes tem o edema ósseo. O edema ósseo é uma lesão antes da fratura, né? Ele tem aquele estresse naquela região, ou por uma pancada, ou por um estresse mecânico, o osso fica demasiado a ponto de quase quebrar. Então, a gente consegue ver nesse exame, tá? Fratura por estresse, a gente consegue ver também. E na hérnia discais da coluna, que é uma patologia super comum na ortopedia, tá? Quando a gente vai usar o contraste? A gente vai usar o contraste quando a gente quer destacar algumas estruturas vasculares ou quer ajudar, por exemplo, em inflamações e tumores. Então, a gente vai injetar um agente que chama gadolínio, que ele tem propriedades magnéticas. Então, na hora que a gente injeta, o campo magnético, ele capta aquela imagem, e aquela imagem fica mais destacada, tá? Então, a gente também pode fazer a artrorressonância, injetar na articulação para ver como é que está a articulação, se está extravasando líquido, se tem lesão da cartilagem, tá? Então, é um exame bastante pedido por nós ortopedistas, tá? Então, as vantagens da ressonância magnética. Não emite radiação, como eu falei para vocês. Melhor visualização de partes moles, tá? Então, a gente consegue ver bastantes partes moles, todos, tumor, músculo, a gente consegue ver bem, tá? E as vantagens é que o campo magnético, pessoas que têm próteses metálicas, como stent da coração, stent de artéria cerebral, pacientes que têm marca-passo não podem usar, né, por conta do campo magnético que emite esse aparelho, tá? Pacientes que têm claustrofobia, não sei quem já fez a ressonância, a ressonância é um exame que você fica com praticamente aqui, assim, né? Um espacinho de 10 centímetros entre você e o aparelho, dá realmente muita aflição para quem tem claustrofobia, é bem difícil de fazer. Nesse caso, a gente ou faz, em alguns locais aqui, algumas locais que são, alguns locais do Brasil tem ressonância em campo aberto, que a gente consegue fazer, na verdade, ele tem é mais alto, né, o tubo dele, então você não fica tão apertado,
tá? E em sedação, o paciente pode anestesiar, né? E aí faz com dormonide e o paciente consegue fazer. E as reações ao contraste, que tem muita reação alérgica. A ultrassonografia é um exame que a gente também chama de ecografia, tá? Emitem ondas sonoras, tá? De alta frequência que cria imagem. Então, aquele transdutor, ele emite som, ele passa pelos tecidos e aí ele faz uma imagem, tá? Então, ele não é tão nítido quanto a ressonância e a tomografia, mas é um exame muito bom, tá? Para a gente lançar a mão aí em paciente que a gente, por exemplo, paciente do SUS, que a gente não consegue fazer uma ressonância, às vezes o paciente que você quer fazer rapidamente não consegue marcar a ressonância, pede um ultrassom, é rápido, seguro, econômico, e quando a gente consegue fazer bastante diagnóstico com esse exame, tá? Então, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar músculos, partes moles também, tá? Músculos, tendões e bursas, né? Principalmente, por exemplo, tendinite, a gente consegue ver bem bursite também do ombro, do cotovelo, bursite de quadril, a gente consegue ver, né? Quando tem líquido, né? As tendinites, elas têm líquidos no local, então a gente consegue realmente fazer o diagnóstico. E também é onde pode lançar a mão para guiar procedimento. Então, se quer fazer uma punção, você quer fazer uma infiltração no quadril, no joelho, você pode usar ultrassom para te guiar aonde você vai aplicar a medicação, onde você vai fazer a punção ou a biópsia, tá bom? Qual que é a vantagem da ultrassonografia, né? É baixo custo, como eu falei para vocês, é um exame seguro, não tem contraindicação para o paciente, e você consegue dinamizar o estudo da lesão. Por exemplo, na cirurgia da mão, a gente faz muito diagnóstico dedo em gatilho. Dedo em gatilho é uma inflamação dos tendões, tá? E quando a gente faz a ultrassonografia, a gente consegue pedir, o ultrassonografista pede para o paciente mexer o dedo dele enquanto ele vai fazendo o exame. Então, ele consegue fazer aquele exame dinâmico, né? A ressonância magnética é um exame estático. Você tira a foto, né? O exame, você capta aquela imagem parada, então você não consegue ver a movimentação daquele local. Então, a gente usa bastante para ver o dedo em gatilho, principalmente na cirurgia da mão, tá? A desvantagem deles é o quê? Ele tem baixa sensibilidade, né? Menos que a ressonância e a tomografia, e ele é muito operador dependente. O que é isso? A gente depende do médico que está fazendo. Então, se o médico for ruim, a gente pode ser que não tenha o diagnóstico exato, né? Então, a gente precisa, quando for encaminhar uma ultrassonografia, quando é um paciente seu e você quer fazer um diagnóstico, tem algum ultrassonografista da sua confiança para você pedir o exame para o médico, para o colega que realmente entende daquele exame e faça bem, correto? E, por último, a cintilografia óssea, que é um exame que foi usado muito lá no passado, hoje em dia a gente usa muito pouco, tá? Com o advento da tomografia computadorizada, o PET scan, a gente consegue fazer um escaneamento do corpo, a gente está deixando de lado um pouco a cintilografia óssea. Mas o que é esse exame? Eu achei importante falar para vocês que vocês precisam realmente conhecer. É um exame que escaneia o corpo todo, tá? Então, você consegue ver qualquer alteração em todo o esqueleto, tá? Geralmente, a gente é usado antigamente, para identificar câncer e metástase nos ossos, tá? Então, como é que ele é feito? Injeta um radiofármaco, que é o tecnésio ou galho, tá? São substâncias radioativas. Então, na hora que você injeta, se tiver alguma lesão pelo corpo, aquela substância vai parar ali, na hora que você escanear, tirar a radiografia dele, vai aparecer brilhante naquele local, tá? Então, aqui o exame, essa imagem você consegue ver onde está brilhante ali no joelho, ali, você consegue ver que tem uma alteração naquele local, tá bom? Então, aqui tem um estudo normal, outro exemplo da cintilografia óssea, um exame normal à esquerda, e você vê, dá exame com múltiplas metástases ali, você vê os pontinhos pretos ali em todo o esqueleto. Tá? E as indicações, na verdade, a gente usava muito para infecção, osteomielite, inflamação nos ossos, doenças autometabólicas, alterações na circulação sanguínea e avaliação de próteses, tá? Muito pouco usado, pouquíssimo usado. Hoje em dia a gente deixa abrir mão de exames mais modernos, mas quem for trabalhar no SUS, não tiver acesso a outros exames, eu acho que fica um exame aí de opção, tá? Então, a vantagem é que ele tem alta sensibilidade. O que é isso? Ele é sensível para qualquer lesão, mas ele não é específico. Então, você pode dar positivo, mas às vezes você não sabe para que deu positivo. Então, a especificidade dele é baixa, tá bom? E a desvantagem são os efeitos colaterais dos radiofármacos, né? Que pode dar um pouco de náusea, enjoo, mal-estar.
Enfim, é isso. Eu queria só deixar para vocês uma mensagem final, né? Eu acho que para falar de imagem na ortopedia, a gente precisaria de muitas aulas. Se vocês quiserem, fique aí à disposição para a gente falar se vocês quiserem uma aula mais específica de cada grupo, por exemplo, fazer discreta axial, fazer conjuntos, né, dos ossos, a gente pode fazer para explicar para vocês como interpretar uma radiografia, mas ia ficar muito longo, então eu tentei fazer um catadão para vocês né, começarem a ver um pouco e a gente podia entrar mais a fundo mais para frente, tá bom? Mas eu queria deixar a mensagem final para vocês, que é o seguinte: antes de solicitar qualquer exame de imagem, saiba a indicação para tal exame, tá? Porque você não vai achar o que você não sabe que está procurando, tá? Então, se você pedir um exame sem saber o que você está procurando, talvez você não ache o que você está procurando, tá? É redundante, mas eu acho que é importante essa mensagem. E para finalizar, eu queria agradecer o convite de vocês, muito obrigada, e deixar aqui uma frase que meu pai me fala desde os 15 anos, que o conhecimento é a sua liberdade. Então, acho que o conhecimento nunca é demais, e conhecimento você pode criar asas e ir para muito longe, tá? Muito obrigada. Professora, muito obrigada pela excelente aula, foi maravilhosa, pela paciência quanto ao problema técnico que a gente teve, por voltar a aula para nós. A gente recebeu algumas perguntas, eu não vou falar todas, eu queria saber se você pode responder algumas e as outras a gente envia por e-mail. Tá, então a primeira foi se osteoartrite e osteoartrose são a mesma coisa. Uhum. Sim. A segunda é quanto tempo para a imobilização de um edema ósseo e se tem que refazer os exames depois. Tá, vamos lá. Osteoartrite, osteoartrose, artrite, artrose, os 4 são epônimos, tá? É a mesma coisa. Então, você pode falar osteoartrite, osteoartrose, artrite ou artrose, tá? Isso é uma dúvida bem comum. O edema ósseo depende da região, tá? Cada fratura tem um tempo de consolidação óssea, tá? As fraturas completas, a gente tem o tempo, e o edema ósseo também. Então, depende do local da fratura, tá? Geralmente, uma fratura, ela é no mínimo 4 semanas de mobilização, no mínimo, tá? Então, no mínimo, se você vai fazer 4 semanas de mobilização, se for uma área de carga, você pode deixar de 6 até 8 semanas de mobilização para diminuir a carga nesse local, tá? Então, depende do local, depende se é um osso de carga, se é um osso que não tem a carga, isso depende muito, mas no mínimo 4 semanas. Geralmente, repete-se o exame no final para ver se está tudo bem. Muito obrigada, Pro. Na verdade, tem mais uma, posso fazer? Pode, rapidinho. fique à vontade. E ainda sobre a pergunta do galho verde, que a gente não conseguiu ouvir a resposta, se ela pode acontecer em adultos ou não. Então, é muito difícil, tá? Porque o adulto já não tem esse osso tão elástico, né? Então, na verdade, é mais em criança, e às vezes até adolescente. Adulto é bem difícil. Tá certo, Pro. Muito obrigada pela aula, pela paciência com os problemas técnicos. Muito obrigada mesmo. E a gente gostaria de receber você mais vezes, porque foi uma excelente aula. Obrigada, Bianca. Obrigada, pessoal. Se quiser, a gente pode fazer módulos de radiologia para explicar mais para vocês, porque é um tema muito abrangente. Então, tem que ter, acho que, várias aulas, vários módulos. Fica aí à disposição para vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente, pela presença. Até amanhã. Tchau, tchau.